Olá, como vai? Tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Este é o vídeo número 2 do curso de Introdução à Filosofia, que na verdade é a apresentação dessa obra, Introdução ao Pensamento Filosófico, do filósofo Karl Jaspers. Na verdade, eu quero fazer um comentário geral antes, para dizer assim, eu havia lido trechos desta obra já na minha graduação há 20 anos, mas a obra completa eu não havia lido e retomei essa obra há pouco tempo para pegar realmente do início ao fim, verificar a construção do texto. E posso dizer a você que é um texto muito interessante para quem quer conhecer filosofia, para o estudante que está se iniciando nos estudos filosóficos, ou para estudantes de outras áreas, ou propriamente para as pessoas que não têm área específica de conhecimento, mas querem conhecer a filosofia. É um texto bastante acessível e a apresentação que eu vou fazer é nesse sentido mesmo, de utilizar aquilo que ele tem de mais interessante para a apresentação do que seja filosofia, como o próprio título diz, pensamento filosófico. Então, o que significa pensar filosoficamente? O que significa pensar a partir da filosofia, a partir do olhar da filosofia, e entender o que significa pensar a partir da filosofia já significa entender o que seja a filosofia e já também significa pensar filosoficamente. Então, quando eu acompanho, entendo o raciocínio do modo como um filósofo o desenvolve, eu passo a olhar para a realidade a partir daquele olhar que ele desenvolve, eu já estou pensando com ele, eu já estou pensando filosoficamente. E já temos aí uma consequência na prática, uma consequência na ação. Por quê? E daí eu tomo as ideias de Heidegger novamente, ele diz que o pensamento já é uma ação, pensar já é agir. Porque a partir do momento que eu penso de um modo diverso, eu reformulo tudo aquilo que é meu mundo e a minha ação já passa a ser diferente nesse mundo. Então não tem como eu desligar, não, eu só estou aprendendo um pensamento diferente, mas minha vida vai continuar do mesmo modo. Não. A partir do momento que eu penso diferente, a minha concepção de mundo muda, ou seja, o meu mundo muda. E se o meu mundo mudou, a minha ação nesse mundo vai ser diferente, porque esse mundo exige de mim um outro tipo de ação. Enfim, vamos lá. Nessa primeira unidade, que ele intitula de Universo, ou Universo e a Vida, ele vai tentar estabelecer alguns problemas relacionados ao macro e ao micro. Então, nós, seres humanos, onde estamos exatamente no universo? Quando nós buscamos conhecer o universo, nós temos dois caminhos para pensar. Nós temos, na verdade, três. Né? Nós podemos pensar aqueles que estão na nossa dimensão, e quando eu falo dimensão, eu estou dizendo dimensão métrica mesmo, né? Aqueles que compartilham de um mundo que mais ou menos se mostra de acordo com o nosso mundo enquanto tamanho, os outros seres humanos, os grandes animais e assim por diante. Mas eu tenho outras duas dimensões, outras duas métricas para poder olhar para esse mundo. Eu tenho o mundo do micro e o mundo do macro. Então eu tenho o mundo das células, dos átomos, e eu tenho o mundo dos planetas, das galáxias e assim por diante. Os dois são universos, o micro-universo e o macro-universo. E entre os dois estamos nós tentando nos entender e nos situar. Que parte é nossa e quem somos nós na construção desse mundo, dessa realidade. E o Jaspers começa propondo uma reflexão a partir do Einstein. Ele diz assim, olha, o Einstein começou com algumas ideias falando sobre o universo que talvez não tivesse fim, que talvez não fosse como uma tábua plana, né? O universo, ele talvez fosse
tivesse algum tipo de curvatura e etc e tal. Einstein também falou do átomo. Ele disse, olha, se nós conseguíssemos tirar do átomo algum tipo de energia, nós encontraríamos uma energia diferente de toda a energia que nós já conhecemos. Mas era teoria, até que um dia, na observação, na construção racional, conseguiu-se chegar à comprovação daquilo que ele havia dito. Então, assim, foi possível fazer, por exemplo, uma bomba atômica retirando a energia do núcleo dos átomos. E isso angustiou o ser humano. Não é? Aquilo que é a descoberta científica, de repente, possibilita a impossibilidade da vida. É a destruição plena. E também, mas daí não de maneira observável como a bomba, né, do fazer ali, mas nós temos a comprovação da possibilidade de um universo que não seja plano. É assim, o universo possivelmente é curvo, é limitado, mas sem definição desses limites. Então, é a partir de uma ideia de Einstein que o autor Karl Jaspers começa a pensar. Então, nós temos hoje um mundo que é constituído a partir de um pensamento que é o pensamento racional, o pensamento científico. E é nesse mundo que nós temos de nos realizar. É nesse mundo que nós temos de nos conhecer e nos colocar. Mas que mundo nós conhecemos exatamente? Ele vai dizer, esse mundo do macro e do micro, veja, o Einstein fala exatamente aí do macro e do micro. O universo, que é curvo, e o micro, retirando a energia de dentro dos átomos. O que nós sabemos propriamente? Eu, ser humano, eu, Luiz Fernando, consigo enxergar esse universo curvo? Não. Eu consigo enxergar esse átomo cheio de energia? Não. Ele diz que todos os corpos, Jaspers diz, todos os corpos são aparências e não realidades fundamentais. A essência da matéria permanece indefinida. O que o Einstein mostrou? Que no fundo eu não consigo conhecer aquele mundo que eu achava que conhecia. E o universo, macro ou micro, passa a ser o quê? Cálculo matemático. Então eu consigo comprovar determinadas coisas a partir de um cálculo. Mas o cálculo não consegue mostrar tudo. E o Jaspers vai dizer, aquilo onde o cálculo não chega, aquilo que o cálculo não consegue e possivelmente nunca vai conseguir demonstrar, é o que nós chamamos de mistério. E nós não estamos falando, o autor não está falando de qualquer possibilidade de mistério religioso, não. Nós estamos falando daquilo que não é possível conceber pela nossa razão, não é possível conceber sobre o nosso mundo. Um dia, para tentar explicar esse mistério, nós, os seres humanos, tínhamos mitos. Mas vem a ciência e diz, olha, os mitos, não desse modo exatamente, mas diz assim, olha, os mitos não valem. Os mitos são historinhas para tentar explicar, mas não tem fundamento. O que vale é a ciência. Porém, a ciência também não explica tudo. Ela explica aquilo que os mitos explicavam, mas de uma outra maneira. E aquilo que a ciência não explica? O que nós fazemos com aquilo que a ciência não explica? Daí Jaspers vai indicar como um problema nós considerarmos que só existe aquilo que a ciência consegue demonstrar. É uma pobreza tamanha, Ele diz assim, começa a infelicidade do gênero humano quando se identifica o cientificamente conhecido ao próprio ser e se considera não existente tudo quanto foge a essa forma de conhecimento. Então a infelicidade humana começa quando se diz a existência, o ser é aquilo que pode ser conhecido pela ciência. Fora disso, nada mais existe. Por que é infelicidade? Porque nós empobrecemos o mundo, o universo, a partir daquilo que é a possibilidade humana de conhecer. Como assim? Vamos pensar, nós temos dentro da própria ciência uma ideia de evolução
Vamos pensar no caso da biologia, mas nós temos a evolução do universo como um todo dentro da física, da astrofísica, né, da cosmologia. O ser humano, dentro desse processo evolutivo, é o ápice da existência? Há pessoas que acreditam que sim, mas nós não temos como dizer isso. Da existência, não. Pode ser que até o momento o ápice da existência relacionada à vida seja o ser humano, mas ainda a gente tem que ter cuidado ao fazer essa afirmação. Mas poderia ser isso, mas não o ápice da existência. Imaginem o que é o espaço que tem o ser humano dentro do universo, que é impossível de ser conhecido. E esse ser humano se acreditar o máximo de todo o universo, a razão de toda a existência. Nós cairíamos de novo numa mística, nem mística, é mítica mesmo, né? Nós cairíamos num misticismo, como já ocorreu antes, um misticismo de cunho religioso. Então é essa reflexão que ele faz nessa primeira unidade. O universo e a vida. Quem somos nós? Onde é que nós estamos? Onde é que nós devemos nos localizar? E como é que nós devemos nos posicionar diante do universo? Quem somos nós diante do outro ser humano, dos outros animais, da existência como um todo? E quem somos nós diante daquilo que nós mesmos somos? E eu quero encerrar então essa problematização da parte 1, lendo o último parágrafo da parte 1. Ele diz assim: tudo isso põe fronteiras às cogitações científicas, mas não ao tipo de pensamento que tem sua origem filosófica em nossa existência. Por exemplo, a unidade da natureza universal do um total, que repousa em si mesmo, é a experiência possível para uma percepção religiosa do mundo. Considerando ao mesmo tempo todas as coisas e tudo que é particular ou individual, essa percepção religiosa descobre no mundo uma linguagem cifrada. Os caracteres enigmáticos dessa linguagem nada são para a ciência, que não os pode provar nem refutar. São conhecimentos diferentes e por isso que o pensamento filosófico transcende o pensamento da ciência, porque ele não se limita a determinadas regras postas ou impostas, conhecidas. Lembrando que todo conhecimento científico é relativo, ele vale para um tempo. Alguns conhecimentos valem por muito mais tempo, mas é por um tempo. Nesse sentido, então, que uma introdução à filosofia começa, segundo Jaspers, a situar o ser humano no problema do existir. Mas quem sou eu? Onde exatamente eu estou? Não vamos cair novamente no conhecimento mítico da realidade, mas também não podemos cair num conhecimento mítico do cientificismo, que acredita que só a ciência diz toda a verdade e é a ciência que realmente vai salvar toda a humanidade e pode suprir o ser humano de toda a necessidade que ele tem de pensamento e reflexão. Obrigado por acompanhar esse vídeo, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.